Olá a todos! Vamos para mais uma aula de geometria analítica. O assunto dessa videoaula, produto vetorial. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir dois favores. O primeiro, que você possa curtir o vídeo para apoiar esse projeto. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir são sugestões de melhorias da qualidade da aula e até mesmo sugestões de exercícios ou assuntos que possa abordar aqui no canal. Então, iniciando a aula, nós temos o seguinte problema. Dados dois vetores u e v, e aí nesse caso exclusivamente no R3, como determinar algum vetor w de tal modo que w seja ortogonal a u, em outras palavras, que o ângulo formado entre os vetores u e w seja de 90 graus, e que w também seja ortogonal a v, sendo que vale ressaltar que não existe nenhuma obrigação dos vetores u e v serem ortogonais. Eu só quero um terceiro vetor que seja ortogonal aos dois primeiros. E a resposta para essa pergunta de como determinar esse vetor w vem justamente do produto vetorial. Qual é a definição do produto vetorial? Então vamos considerar U um vetor com coordenadas x1, y1, z1, V um vetor com coordenadas x2, y2, z2, e o produto vetorial de U por V, que nós vamos representar por esse símbolo aqui. Então pensa da seguinte maneira: você tem uma máquina onde você insere, coloca, vamos dizer assim, as duas informações, os dois vetores. Então você vai inserir dois vetores, U e V. Você passa por essa máquina chamada produto vetorial e o resultado é um vetor. Se o resultado é um vetor, você precisa dar um módulo, uma direção e um sentido. Então, qual é a definição do produto vetorial? O módulo do produto vetorial vai ser módulo de um vezes módulo outro vezes o seno de θ. E cuidado, não é cosseno, é seno. E por que estou batendo nessa tecla? Porque a gente viu nas videoaulas anteriores, que o produto escalar, e observe que no produto escalar está sem módulo, você tem módulo de um vetor, módulo de outro vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, observe que a diferença aqui, ao invés de ser cosseno, é seno. E outra observação que eu gostaria de fazer, porque algumas pessoas podem fazer o seguinte questionamento. Se módulo é um número maior ou igual a zero, não corre o risco desse número do lado direito ser negativo? E a resposta é não. Por quê? Porque como ângulos entre dois vetores varia de 0 a 180 graus, ou de 0 a π radianos, na hora que você desenha um círculo trigonométrico, lembre-se que o valor do seno é você justamente projetar no eixo y. Então, já que estou projetando no eixo y, quais são os ângulos que cumprem essa propriedade? São os ângulos que estão nessa faixa, ou seja, de 0 a 180 graus. Em outras palavras, não corre o risco desse número aqui ser negativo. E uma situação onde esse número dá zero é onde θ é exatamente igual a zero ou a π. Porque seno de 0 é zero, seno de π é zero. Π radianos. A direção, por definição, vai ser perpendicular a U e a V. Então, observe que para essa definição funcionar bem, nós precisamos estar no R3. Porque se a gente estivesse no R2, você tem, por exemplo, um vetor U aqui e um vetor V aqui, você não ia conseguir construir um terceiro vetor que é perpendicular a ambos. Porque, vamos dizer assim, o espaço bidimensional não ia suportar, não ia caber, vamos dizer assim, um vetor perpendicular. Ao mesmo tempo que, como nós estamos no espaço tridimensional, você consegue uma única direção que é perpendicular. Quando eu falo uma única direção, é óbvio que você pode alterar o módulo e é óbvio que você pode alterar o sentido. Mas por que não se define produto vetorial para R4, ou R5, ou até mesmo para o Ronaldinho Gaúcho, né, que é o R10? Porque na hora que você fala direção ser perpendicular aos dois vetores, bem, existem várias possíveis direções. Então, por isso que o produto vetorial é exclusivo do R3. Apesar de que do R4 para cima, você não tem uma noção, uma visualização geométrica. Mas de qualquer jeito, nada impede de você
calcular produto escalar e calcular, por exemplo, soma de vetores, multiplicação por escalar. O sentido do produto vetorial, ele respeita a regra da mão direita. Então, eu coloquei aqui a imagem de uma mão. Eu peguei uma imagem gratuita para poder me auxiliar. Então, digamos que você queira calcular o produto vetorial do vetor A pelo vetor B. Então, o que você faz? Você coloca o seu dedo indicador, conforme está aqui na figura. Você coloca o seu dedo indicador apoiado no seu primeiro vetor. E o seu dedo médio, você vai posicionar ele por cima do segundo vetor. E você vai levantar o polegar. O polegar, ele vai dar o sentido do produto vetorial. Então, por exemplo, se você quisesse calcular o produto vetorial de B por A, então você coloca o dedo indicador no vetor B, o dedo médio no vetor A, e aí você vai ver que o polegar vai apontar para baixo. Vai ser sentido oposto. Então, essa definição aqui é a definição de produto vetorial. Agora, eu não vou explicar a dedução desse fato, que é o fato que eu vou apresentar agora, mas existe uma forma alternativa de se calcular o produto vetorial. Você pode calcular o produto vetorial algebricamente colocando simplesmente uma espécie de determinante de uma matriz 3x3. E aí, por que eu estou dizendo uma espécie de determinante? Porque isso aqui não pode ser chamado rigorosamente de matriz, por quê? Porque aqui embaixo são números reais, até aí tudo bem, só que aqui em cima são vetores. Mas você trabalha como se fosse. Então, se você faz o cálculo determinante dessa matriz, o resultado desse determinante vai ser justamente o seu produto vetorial, aonde quem está sendo multiplicado por i vai compor a primeira coordenada, quem está sendo multiplicado por j vai compor a segunda coordenada, e quem está sendo multiplicado por k vai compor a terceira coordenada. Ainda existe uma outra forma de visualizar melhor o produto vetorial, na hora de você calcular, que é a seguinte maneira: é só você usar o desenvolvimento de Laplace. Então, o que é o desenvolvimento de Laplace mesmo? Eu vou fixar uma determinada linha, logicamente, eu vou fixar a primeira linha, e quando eu uso logicamente, vocês vão entender o porquê. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o primeiro elemento da linha e você vai tapar a coluna provisoriamente. E nisso que você tapa a coluna provisoriamente, você vai fazer o vetor i, vou até inverter aqui, o vetor i multiplicado pelo determinante dessa submatriz que está restando. Então, y1, z1, y2, z2. Então, você multiplicou por i. Aí agora você vai passar para o j. Só que aí no j você vai ter que colocar o menos. Porque é mais, menos e assim por diante. E aí você tapa a segunda coluna e você calcula o determinante da submatriz restante. x1, z1, x2, z2. Isso aqui multiplicado pelo j. Agora, mais, tapa a terceira coluna, x1, y1, x2, y2, vezes o vetor k. E aí, novamente, isso aqui que eu acabei de escrever, você pode traduzir como primeira coordenada, essa primeira matriz, y2, z2. A segunda coordenada menos essa segunda matriz, x1, z1, x2, z2. E a terceira coordenada, essa do determinante dessa terceira submatriz. Essa é a forma prática de se calcular o produto vetorial. Observe que essa primeira definição dá várias noções geométricas, mas isso eu vou comentar mais para frente. Acho que seria interessante agora nós praticarmos, nós trabalharmos com um exemplo numérico. Então vamos trabalhar com o produto vetorial dos vetores u e v, onde o iv é dado por essa relação. Então vamos lá. Então a gente coloca o vetorial v, e aí eu vou montar a matriz, que é primeira linha, a gente coloca o i, o j, o k, aonde i é o vetor 1, 0, 0, j é o 0, 1, 0 e o k é o 0, 0, 1. Na segunda linha, você coloca as coordenadas do primeiro vetor, que nesse caso é o vetor u. Então vai ser 5, 4, 3.
Na terceira linha, você coloca as coordenadas do segundo vetor. 1, 0, 1. Então, para calcularmos, vou colocar até aqui embaixo para dar espaço, para calcularmos esse determinante, o que eu vou fazer? Eu tapo provisoriamente esses dois caras, calculo o determinante dessa matriz. Então, 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 0, 0. Primeiro resultado, 4. 4 menos 0, 4. Agora, a gente vai calcular o primeiro determinante dessa segunda submatriz. Então, eu apago aqui. 5 vezes 1, 5. Menos 1 vezes 6, 3. Então, o resultado vai dar 2. Só que como na segunda coluna você inverte sinal, então aqui vai dar menos 2. E na terceira coluna vai dar 0, menos 4. Então, acabamos de calcular o produto vetorial de U por V. E aí, como eu havia comentado com vocês, o resultado do produto vetorial de dois vetores é um vetor. Observação. Vamos provar agora, usando a aula do produto escalar, que de fato esse vetor aqui é ortogonal tanto a U quanto a V. Então, primeiro eu vou calcular o produto escalar de U pelo U vetorial V. Então, calculando esse produto escalar, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, mais 3 vezes menos 4, menos 12. E aí observe que o resultado vai dar zero, e a gente já viu que se o produto escalar dá zero, quer dizer que os vetores são ortogonais. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é zero. Agora nós vamos calcular o produto escalar do vetor V pelo vetor U vetorial V. Então vai ficar 1 vezes 4, 4, mais 0 vezes menos 2, 0, mais 1 vezes menos 4, menos 4. Novamente, dá 0. Os vetores U e V são ortogonais? Vamos verificar. Eu vou calcular o produto escalar entre U e V aqui no lado. Então, calculando, vai dar 5 mais 0 mais 3, ou seja, vai dar 8. Então, com certeza, esses dois vetores não são ortogonais. Mas mesmo não sendo ortogonais, você conseguiu um terceiro vetor que é ortogonal a cada um deles. Então, essa é uma das grandes importâncias do produto vetorial. O produto vetorial possui diversas propriedades. Por exemplo, para quaisquer vetores U, V, W no R3 e M um número real, quando você faz um produto um produto vetorial de U por ele mesmo, o resultado é o vetor nulo. Isso até é relativamente óbvio, porque se você lembrar que o módulo do produto vetorial é módulo de um vetor, módulo do outro, vezes o seno de θ, se o vetor U for igual ao vetor V, isso quer dizer que o ângulo formado entre eles é zero, e seno de zero é zero. E o único vetor que tem módulo zero é o vetor nulo. Essa segunda propriedade é uma consequência imediata da regra da mão direita, que, por exemplo, quando você faz U vetorial V, e aí você inverte a ordem, faz V vetorial U, o resultado final é você trocar o sentido do vetor. O módulo é o mesmo, a direção é o mesmo, só inverte o sentido. Aqui teria que pensar um pouco mais nessa propriedade, mas você pode aplicar a distributiva, ou seja, U vetorial, uma soma, é a mesma coisa que U vetorial, o primeiro vetor, mais U vetorial, o segundo vetor. O que eu falei para mais também é válido para menos. Sempre quando você tem um número vezes o vetor U vetorial V, esse número pode, sem problema nenhum, estar sendo multiplicado por V, ou ainda você pode deixar em evidência e calcular primeiro o U vetorial V para depois multiplicar por M. Um outro fator interessante que o vetorial V, aqui eu tô omitindo a setinha, mas aqui obviamente tem que interpretar como vetor nulo. Mas o vetorial V só dá o vetor nulo se somente se ou um dos vetores é o vetor nulo ou os vetores são colineares. E para você ter U e V colineares, é só a gente pensar o seguinte: ou o ângulo formado entre eles é zero, ou o ângulo formado entre eles é π radianos. Em ambos os casos, o seno vai dar zero. Então, se isso aqui é zero, é porque ou θ é igual a zero ou θ é igual a π.
logo isso implica que os vetores são colineares, e se esses vetores são colineares, esse modo dá zero, logo o produto vetorial dá zero. O vetorial V, ele é sempre simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Sempre. Porque é justamente a definição da direção do produto vetorial. E aí, matematicamente falando, é você dizer que o produto escalar de U pelo U vetorial V é igual a zero e que o produto escalar de V com U vetorial V também dá zero. Um terceiro fato que é bem interessante é que se você quiser calcular o produto escalar de U vetorial V por W, você pode, por exemplo, lá no IJK, você pode trocar pelas coordenadas de W e você simplesmente calcula o determinante da matriz formado justamente pelas coordenadas dos vetores. Outra relação que é muito interessante é que o módulo de U vetorial V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado menos o produto escalar. E essa relação aqui vem da definição do produto vetorial, então eu acabei esquecendo de tirar. Então, assim, essa propriedade aqui, ela é muito importante, por exemplo, num curso de cálculo 2, no curso de cálculo vetorial. Mas vale a pena explicar o porquê que essa propriedade é verdadeira, rapidamente. É porque quando você tem, por exemplo, o vetorial V ao quadrado, isso é a mesma coisa que você elevar ao quadrado esse cara e esse cara. Então vai ficar módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Só que seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E aí, quando você aplica a distributiva, vai ficar módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, ou seja, esse número vezes 1, menos esse número vezes cosseno ao quadrado. Então, vai ficar módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Só que, observe que eu posso simplesmente fazer apago esse ao quadrado, apaga esse ao quadrado, apaga esse ao quadrado, para poder deixar isso aqui tudo elevado ao quadrado, já que é um produto. E esse cara aqui é exatamente o produto escalar dos dois vetores, o produto escalar de U por V. E aí, por isso que essa propriedade aqui ela é válida. Como ela é extremamente importante num curso de cálculo vetorial, para simplificar algumas contas, vale a pena esse registro, né, esse comentário. Então, vamos resolver aqui um exemplo, um exercício numérico. Eu vou resolver a letra A, mas fica como sugestão para você tentar resolver a letra B. E até peço que vocês coloquem nos comentários se vocês conseguiram ou não resolver a letra B. Letra A diz o seguinte: determine um vetor, não precisam ser todos, mas determine um vetor que é simultaneamente ortogonal a U e V. Um vetor que possui essa propriedade é exatamente o produto vetorial. Então, letra A, nós vamos simplesmente calcular o produto vetorial de U por V e esse camarada vai ser a nossa resposta. Então, a primeira linha você sempre coloca o IJK. Então, coloca o IJK. Na segunda linha, você coloca as coordenadas do primeiro vetor, que nesse caso são as coordenadas do vetor U. E na segunda linha, as coordenadas do vetor V. E agora você faz aquele desenvolvimento. Então, primeiro nós vamos calcular o determinante dessa submatriz, que aí vai dar menos 2. Agora nós vamos calcular, esquece a segunda coluna, vamos calcular esse segundo determinante, que aí vai dar menos 2 mais 2, né? Porque menos com menos dá mais. Menos 2 com mais 2 dá 0. Menos 0 é a mesma coisa que 0. E na terceira coluna a gente apaga e aí vai ficar 0 mais 2. Então, nossa resposta, a gente pode colocar simplesmente que esse vetor, com coordenadas menos 2, 0 e 2, ele cumpre a nossa propriedade de ser simultaneamente ortogonal a U e a V. A gente pode até fazer uma pequena prova real. Na hora que você calcula o produto escalar de U por esse camarada aqui, vai dar mais 2
mais 0, menos 2. Então, mais 2 menos 2 dá 0. E se você faz com V, vai dar menos 4, mais 4, zerou de novo. Aqui eu fiz o cálculo mental do produto escalar. Agora, existe um problema que é interessante, que é o seguinte. Quando você tem dois vetores, então digamos que você tenha um vetor U aqui, um vetor V. Então nós temos aqui um vetor U aqui, um vetor V. A partir desses dois vetores, a gente consegue construir um paralelogramo. Então eu posso copiar e colar para desenhar aqui um paralelogramo aqui. Eu posso pegar essa informação aqui, copiar e colar, e eu monto o meu paralelogramo. E aí eu quero calcular a área desse paralelogramo. Como é que nós vamos calcular a área desse paralelogramo? Bem, a fórmula da área do paralelogramo é simplesmente base vezes altura. Então eu vou representar aqui pela letra A área do paralelogramo. Então, como eu havia comentado com vocês, é simplesmente a medida da base, que eu vou representar provisoriamente com a letra B, multiplicado pela altura. Base vezes altura. E pronto. Só que a base é exatamente o módulo de U. Módulo de U, não o vetor U, porque o módulo é o número real. O vetor tem aquela questão da direção, sentido e módulo. Então, se eu adoto como base esse camarada aqui, quem vai ser minha altura? Muitos poderão pensar que é o módulo de V, e é errado, porque ninguém vai medir a altura de uma pessoa se a pessoa está toda inclinada. Por exemplo, se eu quero medir essa altura aqui, eu vou da ponta da caneta até a minha mão. Só que observe que a caneta está perpendicular à minha mão. Ninguém mede uma altura assim inclinado. As pessoas medem a altura quando o seu corpo fica perpendicular. Você tem que estar com uma postura ereta. Então, se você está adotando como a sua base, a sua altura tem que ser um segmento perpendicular. E aí esse camarada aqui é justamente o H. Então a gente tem que determinar esse H. Só que observe que se eu conheço o vetor U e eu conheço o vetor V, logo eu consigo conhecer o vetor, o ângulo θ formado entre os vetores U e V. E com um pouco de trigonometria a gente sabe o seguinte. A gente tem uma relação entre H e o módulo de V. Que o seno de θ é nada mais nada menos que o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o módulo de V. Então, se eu isolo o H dessa expressão, bem, eu passo esse módulo de V para o outro lado multiplicando, eu vou obter que meu H é módulo de V seno θ. Então, eu vou pegar essa informação aqui e substituir por H. E olha que interessante, módulo de um vetor vezes módulo do outro vetor vezes o seno do ângulo formado por esses vetores, isso nos implica dizer que a nossa área, a área do paralelogramo gerado pelos vetores U e V, é nada mais nada menos que o módulo do produto vetorial entre U e V. Então nós temos um grande resultado que é esse. Que se você quiser calcular a área de um paralelogramo, é simplesmente calcular o módulo do produto vetorial de U por V. E se eu quisesse calcular a área do triângulo? Bem, se eu quisesse calcular a área do triângulo, todo triângulo você pode visualizar ele como a metade de um paralelogramo. Então, se você quer calcular a área desse triângulo que eu acabei de rachurar, basta você pegar a área do paralelogramo, que é o módulo do produto vetorial, e dividir por 2. Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui. Eu vou colocar aqui alguns valores para a gente brincar um pouco. Mas vamos imaginar, por exemplo, que U seja o vetor 1, 0, 0 e V seja o vetor 1, vou colocar 2, 1, 1. Vou colocar assim. Então eu quero calcular a área do paralelogramo gerado por esses vetores aqui. Por esses dois vetores. É claro que eu não estou me apegando ao espaço tridimensional, porque eu não estou querendo pegar assim,
rigorosamente aonde esses vetores estão no espaço, porque isso aqui é só uma ilustração. É que nem aqueles comerciais de brinquedos, aonde, por exemplo, vamos pegar um Max Steel da vida, que aí nos comerciais de antigamente ele fazia uns movimentos incríveis. Aí tem um aviso, né, que as animações são meramente ilustrativas. Então, esses desenhos dos vetores é o mesmo efeito Max Steel, ou seja, é apenas uma ilustração. Então aqui se eu tenho, por exemplo, digamos o vetor U aqui e o vetor V aqui, se eu quero calcular, por exemplo, a área desse paralelogramo, o que eu faço? Primeiro eu calculo o produto vetorial. Então eu vou calcular o produto vetorial de U por V. Então vai ficar IJK. Eu vou omitir as setinhas em cima, só para ganharmos tempo. As coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V. Então agora nós vamos calcular o produto vetorial usando o desenvolvimento de Laplace. Então a primeira coordenada vai dar 0, a segunda coordenada vai dar 1, e a terceira, perdão, menos 1, né? Porque na segunda coordenada você faz 1 vezes 1 dá 1, menos 2 vezes 0 dá 0, só que como é a segunda coluna você inverte o sinal. E na terceira coordenada você tapa aqui, 1 vezes 1 dá 1, e aí você obtém esse resultado. Dá para dizer que a área é esse camarada aqui? Não. A área é um número real. Mais ainda, né? É um real maior ou igual a zero. Então não faz sentido se dizer que a resposta final é essa. Até porque a nossa teoria diz que a área é o módulo do produto vetorial e não o produto vetorial. Então, calculando o módulo do produto vetorial, é o seguinte: é o módulo de um vetor. Como a gente calcula o módulo de um vetor? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar 1 mais 0 mais 1, raiz de 2. E isso implica dizer que a área do nosso paralelogramo é raiz de 2. Então eu espero que tenha ficado claro como é que é definido o produto vetorial, a questão da área do paralelogramo. Se eu quisesse calcular a área de um triângulo a partir de 3 pontos, eu posso simplesmente construir os vetores. Por exemplo, um vetor na base, um outro vetor do referente ao outro lado. Você constrói um paralelogramo a partir desses vetores e aí você faz todo o desenvolvimento normal. Ainda vamos fazer mais exercícios envolvendo essa interpretação de áreas de paralelogramos e áreas de triângulos. Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões de melhorias da nossa aula aqui, sintam-se à vontade, porque meu objetivo é oferecer o melhor possível para vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, que deem um feedback e até a próxima.